Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo pra só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado. Quando a gente fala sobre relacionamentos, natureza masculina, natureza feminina, saúde emocional, doenças da mente, sempre tem uma linha tênue ali que a gente tem que escolher muito bem as palavras para acabar essas palavras não se voltando contra nós. Muitos, inclusive no público, dizem que o diálogo deveria ser mais ríspido, deveria falar mais aquilo que vem à sua cabeça, sem refletir tanto, né? Contanto que você defenda a sua posição, você deve ser ainda mais agressivo, porque a batalha é assim mesmo. Mas quando a gente trata de assuntos polêmicos e tudo mais, e aqui na nossa visão, né, sobre masculinidade, feminilidade, a gente lida com egos, lida com produtores de conteúdo, lida com influencers, lida com opiniões e tudo mais. Mas o que muitos não entendem é que liberdade e responsabilidade nem sempre andam juntos. E é nesse sentido, inclusive, que a ideia de responsabilidade, inclusive tratando muito aqui da responsabilidade masculina no nosso espaço, né? Ela deve estar acima da ideia de liberdade, porque é a ideia de responsabilidade é que te vai dar o real domínio sobre a sua vida, suas palavras, a forma como você se coloca, a tua imagem online, a tua imagem pessoal, a tua carreira. E vai te proporcionar, inclusive, ser uma pessoa muito mais livre, porque, como já disse aqui, até em alguns vídeos nossos, né, que a disciplina sobre os nossos impulsos é a verdadeira liberdade, né? E não apenas usar nosso canhão da boca para falar as bobagens que vêm na nossa mente, né? Finalmente, ele falou aquilo que todo mundo gostaria de ouvir. Tá, mas qual foi a forma que você falou? A forma como você diz, mais divide ou une as pessoas que talvez concordariam com você, mas por você não conseguir expressar suas opiniões, você acaba gerando ressentimento, raiva, né? E aqui na internet, cancelamento. Para quem não me conhece, sou Ricardo Tomé, sou professor, escritor e criador do espaço Projeto Conselho, falando sobre masculinidade na cultura, no entretenimento e saúde emocional. E falando em saúde emocional e masculinidade, bem, Monark, um dos co-criadores do Flow, em uma conversa acalorada com dois deputados federais, acabou na ideia de defender a liberdade de expressão que, né, defensores de regimes extremistas políticos deveriam existir, porque, segundo ele, né, a liberdade não deveria ser parada pela lei e tudo mais. Independente de você concordar ou não com esse tipo de argumento, a forma como foi dito e a proporção que a coisa tomou entra na nossa discussão aqui de responsabilidade sobre aquilo que diz versus liberdade. Você tinha vários caminhos para defender uma ideia, mas você escolheu aquele mais danoso. E aqui entra em um outro ponto, né? Monark é uma figura que tem uma personalidade muito forte ali, peculiar. Inclusive, esse é um dos sucessos que faz com que o Flow se alavanque por conta dos trechos onde ele participa e tudo mais. Mas dessa vez isso se voltou forte contra ele. Porque, além de não conseguir defender as suas ideias da maneira correta, ele ainda por cima estava sob o efeito de drogas. Isso é bem recorrente na carreira dele, nos vídeos dele. Ele faz uma quase que uma apologia ali ao livre uso de drogas e tudo mais. E isso é extremamente complicado. Mas agora, não só a apologia, ele estava claramente sobre o uso, aparentemente, de álcool na entrevista, né? E acabou dizendo aquilo que disse da forma que disse. Não vou repetir aqui a notícia, até para manter a saúde e a postura do nosso espaço aqui de debate, certo? Mas aí que tá, o Flow não é uma conversa de bar, apesar deles tentarem fazer com que seja. O Flow é um trabalho, é a vida profissional de um homem, de uma equipe. Ele mesmo menciona, né, mais de 100 empregados ali. Aquela postura de largado, que faz uso de entorpecentes e tudo mais, não deve sobrepor a responsabilidade de estar no maior podcast do Brasil falando para milhões de pessoas, né, sobre assuntos delicados. Um dos problemas de você crescer em cima de polêmicas é que você acaba se tornando refém dessas polêmicas. E dessa vez essa polêmica se voltou contra ele. E ver a carreira de um homem, ainda mais aqui no nosso espaço, que sempre pregamos essa ideia de não usar ou abusar desse tipo de vícios e tudo mais,
Ver uma vida profissional sendo destruída pelo uso de drogas, falando de assuntos polêmicos com deputados federais, realmente a pessoa não conseguiu calcular o risco, porque ficou tanto tempo, né, no trending, ou naturalizou a ideia de cancelamento na vida dele, que para ele, mais um ou mais outro assunto polêmico, era só mais uma terça-feira, mas não é bem assim. Quando o pessoal até pergunta aqui no nosso espaço, será que eu deveria falar sobre relacionamentos, assuntos polêmicos de relacionamentos amorosos no meu ambiente de trabalho, né, na minha faculdade e tudo mais, eu sempre digo que não. Guarde a prática das relações para você, porque nem todo mundo está com os ouvidos mais tranquilos para ouvir as coisas que de repente para você são verdades. E outra, nem todo mundo também consegue defender ideias sem entrar num debate acalorado com a outra pessoa e acabar dizendo coisas que vai se arrepender depois. Assim como você no seu ambiente de trabalho, eu aqui mostrando o rosto, o nome, enfim, né, profissão e tudo mais, temos todos a perder. Tratar com responsabilidade com assuntos maduros e delicados é parte também da responsabilidade, né, de discurso. E, sobretudo, aqui também no nosso espaço de responsabilidade masculina. Chega um ponto da projeção que você acaba se tornando algum tipo de exemplo de postura, né, no seu trabalho, na forma como você faz, no seu profissionalismo. Não quer esse tipo de responsabilidade? Escolha meios ou formas de trabalho onde esse tipo de responsabilidade não te seja cobrada, né? Ou não seja um efeito colateral da sua profissão. Mas muitos escolhem porque há claramente um bônus de você, né, ter uma projeção. Mas até que ponto, se você não sabe defender suas ideias? Que você acha que o não filtro e responsabilidade são equivalentes? Todos nós hoje temos uma vida pública. A internet tem memória. Já disse isso aqui quando falamos sobre aparências online masculina. Não destrua parte da sua carreira ou feche portas se você ainda está construindo a sua vida. E como último ponto aqui, se você está em dúvida sobre se deve ou não dizer algo em tal meio, a dúvida é um não para quem tem muito a perder. Então, não diga. Se está em dúvida, não fale. Já não se tornou mais um debate sobre liberdade de expressão exatamente, e sim sobre responsabilidade. E disso o público aqui do nosso espaço deve entender bem. Falamos aqui da maturidade masculina. E maturidade é igual a responsabilidade. A saber que você não está lidando apenas com você mesmo quando abre a sua boca para falar, está lidando também com os outros. Não extremize usando como desculpa a ideia de liberdade. Isso já está no campo, como já foi dito, da responsabilidade. Fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. Dá a entender que eu tô defendendo coisas abomináveis. É uma merda. Errei pra caralho. Eu não sei. Eu peço compreensão aí de vocês mesmo. E peço desculpas a toda a comunidade judaica. Desculpa mesmo. Não queria ser insensível, não foi minha intenção, tá bom?